Ok, vamos agora gravar mais um bloco, né, conversar mais um pouco sobre o processo civil. Eu vou falar agora sobre condições da ação. É um assunto bem polêmico na doutrina dos processualistas civis brasileiros, mas eu vou falar de acordo com o que o CESP cobra nas provas do CESP, tá bom? Como o seu concurso vai ser CESP, então você tem que saber de acordo com o que o CESP cobra. Tá bom. Então, as condições da ação são condições mínimas para uma pessoa ingressar com uma ação judicial no Poder Judiciário. Tá bom? Isso é condição da ação. Para o processo civil, condição da ação condições da ação são aquelas condições mínimas para uma pessoa ingressar com uma ação contra outra pessoa no Poder Judiciário. Simples assim. Tá? Beleza. E quais são essas condições mínimas? São duas, tá? Primeiro, o interesse processual e segundo, a legitimidade processual. Então, se a pessoa não tem legitimidade, ela não pode ingressar com uma ação contra outra pessoa. Se a pessoa não tem interesse, ela não pode ingressar com ação contra a pessoa. E o que seria interesse processual? O que seria legitimidade? Primeiro, doutores, eu vou ensinar o que é interesse processual, tá? O interesse processual, na verdade, ele se divide em três aspectos, tá? O interesse processual, deixa eu só corrigir aqui. Pronto. O interesse processual, doutores, ele se divide em três aspectos diferentes, tá? O interesse processual se divide no aspecto da necessidade, no aspecto da utilidade e no aspecto da adequação. O que seria necessidade? O que seria necessidade do interesse processual? A necessidade significa que a decisão solicitada pela parte, solicitada pelo autor, tem que ser uma decisão realmente necessária, tem que ser a última hipótese, tem que ser a última providência, né, a ser solicitada pela pessoa. Exemplo. Sempre quando a gente cita um exemplo, fica mais fácil compreender. João mora em Manaus. Beleza. Onde tem várias agências do INSS. Ok. João, sem procurar nenhuma agência do INSS, João ingressa com uma ação judicial diretamente do Poder Judiciário para receber uma aposentadoria por idade. Beleza. O INSS é que concede a aposentadoria por idade. João não procurou o INSS, João foi direto no Poder Judiciário. Nessa hipótese, João não tem necessidade de procurar o Judiciário. Por quê? Porque ele não precisaria ir direto para o Poder Judiciário. Bastava ele procurar o INSS e o INSS ia conceder a aposentadoria dele. Ele não precisa ir no Poder Judiciário. Tipo assim, primeiro ele tem que ir no INSS. Se o INSS negar, aí sim ele vai no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser a última providência a ser tomada e não a primeira, tá? Tipo assim, o cara o cara pensou em receber a aposentadoria e foi direto no Judiciário. Não. Existe uma autarquia federal chamada INSS que trabalha só com isso. Ele não precisa ir no Poder Judiciário, basta ele ir na autarquia, o INSS vai analisar o caso dele e vai conceder a aposentadoria por idade. Agora, se o INSS negar, aí beleza, se ele quiser pedir no Judiciário, ele peça no Judiciário. Mas primeiro ele tem que ir no INSS. Então, o Judiciário tem que ser a última opção da pessoa. Tipo assim, ele já tentou de tudo, não conseguiu, aí ele vai para o Poder Judiciário. Ou seja, tem que ser realmente necessário. Tem que existir realmente a necessidade de se buscar o Poder Judiciário. Senão o Poder Judiciário vai ficar cada vez mais lento, cada vez mais atolado, entupido de processo judicial. Tá? E não é isso que o direito quer.
O direito não quer que o Poder Judiciário fique atolado de processo. Tá? O Poder Judiciário tem que ser buscado na última opção, tem que ser a última opção e não a primeira. O exemplo aí do INSS Aposentadoria, eu acho que ficou bem claro, né? Qual é a necessidade, qual é o aspecto de necessidade do interesse processual. Tá? Ok. Esse interesse processual é o interesse processual jurídico, tá? Não é esse interesse que as pessoas estão acostumadas, né, na vida comum. Ah, você não tem interesse em nada na vida. Não é esse interesse que eu estou falando, não. Estou falando do interesse processual jurídico. É um interesse jurídico. Tá. Existe um segundo aspecto do interesse processual. É o aspecto da utilidade. O interesse processual, ele tem de ser, tipo assim, o interesse processual não. A decisão solicitada pela parte, a decisão solicitada pelo autor, tem que ser uma decisão que vai trazer alguma utilidade na vida do autor. Vou citar mais um exemplo para você entender definitivamente o que é a utilidade. Ó, imagine que João devia 10 mil reais para Pedro. Aí o que aconteceu? Pedro foi lá e pagou a quantia para João. Pagou em dia, dentro do prazo. Beleza. Aí o que João fez? João recebeu os 10 mil e João, mesmo assim, ingressou com uma ação judicial contra Pedro, cobrando novamente a quantia que já tinha recebido de 10 mil reais. A quantia já foi paga. Então, o que o Poder Judiciário vai trazer de utilidade na vida de João? Tipo assim, João já recebeu o que tinha para receber. O que o Poder Judiciário vai trazer de novo para João? Nada. Então, a medida, a decisão judicial solicitada por João não vai trazer utilidade nenhuma porque João já recebeu o que tinha para receber. Beleza? Então, o interesse processual, ele também tem esse aspecto de trazer alguma utilidade na vida da pessoa que solicita, da pessoa que se socorre no Poder Judiciário, tá bom? Ok, espero que você tenha entendido. E por fim, temos a adequação, o aspecto da adequação do interesse processual, que significa que a decisão, a tutela solicitada pela parte, solicitada pelo autor, né, seja a decisão mais adequada, mais correta para a situação. Tá? Então, por exemplo, vou citar mais um exemplo que sempre quando a gente cita um exemplo é mais fácil de entender. Vamos supor que João, ele teve a sua liberdade de ir, de vir e permanecer cerceada. Tá? Vamos supor que ele tenha sofrido uma prisão ilegal. Beleza. Aí o João, no lugar de entrar com um habeas corpus, ele entra com um mandado de segurança. Perceba que o mandado de segurança não é a medida judicial mais adequada para a situação. A medida judicial adequada, na verdade, seria o habeas corpus. Porque se você ler o artigo 5º da Constituição Federal, você vai detectar que o mandado de segurança é cabível quando não caiba habeas corpus e quando não caiba habeas data. Aí sim cabe mandado de segurança. E quando é que cabe o habeas corpus? O habeas corpus é cabível quando o habeas corpus é cabível quando a pessoa sofre uma lesão à sua liberdade de ir e vir e permanecer. Então, se o cara foi preso ilegalmente, ele pode entrar com habeas corpus, não com mandado de segurança, tá? Porque a liberdade pode ser protegida pelo habeas corpus. O mandado de segurança só serve quando não couber habeas corpus e quando não couber habeas data. Tá bom? Beleza?
Então perceba que, se João for preso ilegalmente, ele pode ingressar com habeas corpus. É a medida mais adequada. Se ele entrar com mandado de segurança, não é uma medida tão adequada assim. Então, perceba que a decisão solicitada pela parte tem que ser uma decisão adequada para a situação concreta, para a situação real. Tá beleza? Tranquilo? Ok. Então, perceba que o interesse processual ele se divide em necessidade, utilidade e adequação. Simples assim. Com os exemplos que eu trouxe, você consegue entender com mais propriedade, né? Com mais concretude, esses conceitos de necessidade, utilidade e adequação. Tudo isso forma o interesse processual. O interesse processual é formado pela necessidade da tutela, né, da decisão solicitada, pela utilidade da decisão solicitada e pela adequação da decisão solicitada. Perfeito, tranquilo. Agora vamos aprender o que seria a legitimidade processual. A legitimidade processual, doutores, ela já é um pouco diferente. A legitimidade processual é uma aptidão específica, é uma aptidão especial ou específica para uma pessoa fazer um pedido processual. Tá bom? Então, se a pessoa não tem aptidão para fazer um pedido processual, essa pessoa não terá legitimidade. Agora, se essa pessoa tem a aptidão para fazer um pedido processual, no âmbito de um processo, aí ela terá legitimidade processual. Tá bom? Então, assim, para a pessoa ingressar com um pedido, por exemplo, no Poder Judiciário, ela tem que ter tanto o interesse processual, que é formado pela utilidade, pela necessidade e pela adequação, quanto também ela tem que ter a legitimidade, que é a aptidão específica para poder fazer o pedido processual. Tá bom? Então, assim, você já sabe qual é o conceito de legitimidade. Agora eu vou falar de duas espécies que existem no Brasil de legitimidade processual. Temos a legitimidade ordinária e temos a legitimidade extraordinária. Qual é a regra? A regra é a legitimidade ordinária. E o que seria legitimidade ordinária? Seria uma aptidão específica para pleitear em nome próprio um direito próprio. Exemplo, João deve 10 mil reais a Pedro. Pedro, ele tem um direito próprio, que é receber 10 mil reais de João. O que o Pedro faz? Pedro ingressa com uma ação judicial no Poder Judiciário, cobrando os 10 mil reais contra João. Então perceba que o Pedro, ele entrou com a ação judicial em nome próprio, cobrando um direito próprio de Pedro. Simples. É muito simples isso, né? Então, a legitimidade ordinária é a regra e ela significa que uma pessoa vai pleitear em nome próprio um direito que é próprio dessa pessoa. Simples assim, tranquilo. Agora, o que seria a legitimidade extraordinária? Seria um pouco diferente. A legitimidade extraordinária é também chamada de substituição processual, né? Legitimidade extraordinária ou substituição processual, é um pouquinho diferente. Ela significa que a pessoa vai pleitear em nome próprio um direito que não é próprio dessa pessoa, um direito que é de outra pessoa. Ok? Ficou meio confuso, né? Mas eu vou citar um exemplo que você vai entender. Ó, imagine o sindicato dos servidores do INSS pleiteando em nome próprio. O próprio sindicato pleiteia em nome próprio um direito dos servidores do INSS. Tá? Então, tipo assim, o sindicato é uma associação com status especial de sindicato que tem poder para representar toda
toda uma categoria de trabalhadores. Então, o sindicato dos servidores do INSS tem poder para representar todos os servidores do INSS, toda a categoria chamada servidores do INSS. É uma categoria de trabalhadores. Beleza. Então, vamos supor que os servidores do INSS não estão recebendo o adicional de insalubridade. Tá. Aí, vamos supor que tenha, sei lá, 5 mil servidores no INSS. Aí imagina o Poder Judiciário recebendo 5 mil processos de insalubridade. Cada um dos servidores entra com um processo separado. Vai atolar o Poder Judiciário, vai encher de processo no Poder Judiciário. Então, o que a lei, o que o direito criou para resolver esse problema? Falou assim, não, então vamos criar aqui a legitimidade extraordinária. O sindicato ele pode representar todos os 5 mil servidores do INSS. Então, o sindicato vai entrar com um processo em nome do sindicato, pedindo que o INSS pague adicional de insalubridade para os 5 mil servidores do INSS. Então, o sindicato é uma pessoa jurídica, então é uma pessoa que está pedindo em nome próprio um direito de outras pessoas, um direito alheio. Beleza? O exemplo aí ficou bem claro o que é pedir em nome próprio o direito alheio, né? Então, a legitimidade extraordinária, ela não é a regra não, tá? Ela é a exceção, não é a regra. A regra, na verdade, é a legitimidade ordinária, pedir em nome próprio o direito próprio. A legitimidade extraordinária, na verdade, é a exceção, pedir em nome próprio o direito alheio. Tranquilo? Então, assim, resumindo tudo, se a pessoa quer pedir algo no Poder Judiciário, quer entrar com qualquer ação no Poder Judiciário, essa pessoa, ela tem que... O que ela tem que fazer? Ela tem que comprovar que ela tem interesse processual e que ela tem legitimidade processual. Tá? Então, assim, o que seria o interesse? Seria a reunião da necessidade, da utilidade e da adequação da decisão solicitada. E o que seria a legitimidade? A legitimidade seria ou a legitimidade extraordinária ou a legitimidade ordinária. Lembrando que a regra é a legitimidade ordinária. Perfeito, acabou. É isso que você precisa responder, é isso que você precisa saber para você responder várias questões da CESP. Tá bom? Tranquilidade? Agora eu vou só finalizar lendo o artigo 16. Aliás, desculpe. Lendo o artigo 17, lendo o artigo 18, lendo o artigo 19 e lendo o artigo 20. Para você ver como que a legitimidade, como que o interesse processual estão previstos no Código de Processo Civil, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui os artigos. Deixa eu colocar aqui na tela para nós. Então vamos lá. Vamos ler o artigo 17 do CPC. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e ter legitimidade. Perfeito. Tá bom? Tranquilidade. É as condições da ação. Interesse e legitimidade. Interesse processual e legitimidade processual. Tranquilo. Sem problema nenhum. Assim, ficou bem claro. Essa leitura aqui não ficou uma leitura vaga. É uma leitura que você, quando você lê, você já sabe. Opa, interesse processual. Então tem que ter necessidade, utilidade e adequação. Tranquilo. Opa, legitimidade. Existe a legitimidade ordinária e também existe a legitimidade extraordinária. Tranquilidade. Sucesso aqui. Vai responder todas as questões com facilidade. E esses artigos 17, 18, 19 e 20, eles caem bastante na prova da CESP, tá? Vamos ao artigo 18, Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. É a regra. Ou seja, legitimidade ordinária. Ou seja, a pessoa tem que pedir em nome próprio direito próprio. Não pode pleitear
em nome próprio, direito alheio. Essa é a regra. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, que é a exceção, a legitimidade extraordinária, que significa pleitear em nome próprio o direito alheio, que é que está falando aqui, ó. Pleitear direito alheio em nome próprio só é possível em casos excepcionais que a própria lei permite, o ordenamento jurídico permite. O caso do sindicato é um exemplo em que o ordenamento jurídico permite. Beleza? Tranquilo? Sem problema. Aqui é sucesso aqui, não tem problema. Aqui não tem informação nova nenhuma, tá? Eu só estou dizendo como é que está escrito na lei, o que eu já expliquei antes, de forma facilitada. Vamos agora ao parágrafo único do artigo 18. Ó, havendo substituição processual, que é a legitimidade extraordinária, o substituído, que no caso do meu exemplo seria os servidores do INSS, os 5.000 servidores do INSS, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial, beleza? Aqui está dizendo o seguinte, o sindicato pode entrar com a ação em nome dos 5.000 servidores, mas os servidores, se eles quiserem entrar no processo para alegar alguma coisa, eles podem entrar também, sem problema. Beleza? É isso. Tranquilo. Não vamos dificultar nada aqui não, vamos para frente. Vamos ao artigo 19. Ó, o artigo 19 e o artigo 20, eles estão, tipo assim, falando algumas informações a mais sobre o interesse processual, tá bom? Ó o artigo 19, ó. O interesse do autor ou interesse processual pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou pode limitar-se à autenticidade ou à falsidade de um documento. Então vamos supor o seguinte: o autor ele está pedindo simplesmente para o juiz dizer que ele tem um direito. Por exemplo, o cara vai entrar com a ação judicial só para o juiz declarar que ele tem direito a gozar a licença especial de 3 meses. Ele vai entrar só para o juiz declarar que ele tem direito à licença especial. Ele não está pedindo para ele exercer, ou seja, para ele ficar sem trabalhar por 3 meses. Não, ele não está pedindo isso. Ele está pedindo só para o juiz dizer que se ele quiser, ele pode ficar 3 meses sem trabalhar. Ele não está pedindo para ficar 3 meses sem trabalhar, ele está pedindo só para o juiz dizer que se ele quiser, ele pode. Então, ou seja, ele só vai pedir para o juiz declarar a existência de uma relação jurídica. Tá bom? Tranquilo. Ou então, ele vai pedir para o juiz declarar a inexistência de uma relação jurídica. Exemplo. Vamos supor que o estado do Amazonas está cobrando um imposto, o IPVA, contra João. Aí João ingressa com uma ação no Poder Judiciário para falar assim, olha, excelência, eu quero que Vossa Excelência declare que eu não sou contribuinte do IPVA porque eu não sou dono de nenhum veículo. Então declare que não existe relação jurídica entre o Estado e o autor. Não existe relação jurídica tributária entre o Estado e o autor. Então perceba que o contribuinte está fazendo um pedido não para o Estado pagar algum dinheiro para o contribuinte, não. Está fazendo um pedido simplesmente para o juiz declarar que não existe relação jurídica tributária e acabou. Esse é o pedido. Aí muita gente poderia pensar que não teria utilidade nenhuma para o autor, não teria necessidade nenhuma para o autor fazer isso e não teria adequação nenhuma para o autor fazer isso. Só que o próprio código já fala que sim, tem utilidade, sim tem utilidade, sim tem necessidade e sim tem adequação. Tá bom?
Então, assim, é mais ou menos isso que significa o artigo 19, tá? Tranquilo? Beleza. Olha, o inciso 2, ó, autenticidade ou falsidade do documento. Então, a pessoa pode ingressar com uma ação judicial simplesmente para o juiz reconhecer que o documento, que determinado documento é falso ou que determinado documento é verdadeiro ou é autêntico. Beleza? Pode, sem problema. Ah, mas ele não está pedindo dinheiro, está pedindo nada. Não tem problema não, ele está pedindo só a falsidade do documento. Pode pedir? Pode. Tem interesse? Tem interesse. A própria lei confere esse interesse para a pessoa, tá? Beleza. E vamos finalizar lendo o artigo 20? Vamos lá. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então vamos supor assim, ó, esse artigo 20 é como se fosse uma extensão do artigo 19, né? Então, é possível a pessoa entrar com a ação meramente declaratória, ou seja, a pessoa vai entrar com uma ação para o juiz declarar um direito, mas sem pedir para o juiz condenar a pessoa a pagar esse direito. Exemplo. Vamos supor que o João sofra um acidente. Tipo assim, o João sofreu um acidente, o culpado é Pedro. Tá. Pedro bateu no carro de João e João sofreu um acidente, e aí o João, sei lá, o João teve um prejuízo de 10 mil reais. Beleza. Aí, o que o João fez? O João foi lá e entrou com uma ação contra Pedro, falando assim, excelência, eu quero que Vossa Excelência declare que o culpado é Pedro. Quem causou o acidente foi Pedro. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Na verdade, eu sou uma vítima. Declare, excelência, declare que eu, João, sou vítima e que Pedro é o culpado pelo acidente. Então, o pedido é só para declarar que Pedro é culpado. Perceba que João em nenhum momento pediu para o juiz condenar Pedro a pagar os 10 mil reais para João. Não houve esse pedido, tá? O pedido é só para declarar que o João foi vítima e que o Pedro foi o culpado. Aí, muita gente poderia alegar que essa declaração não teria utilidade nenhuma para João, para o autor. Só que a própria lei vem e fala, olha, não, na verdade, a ação meramente declaratória tem interesse processual sim, tá? Pronto, acabou com a discussão. Então aí o juiz poderia simplesmente declarar que Pedro é culpado e declarar que João é vítima, sem condenar ninguém. Poderia? Poderia, sem problema nenhum, tá bom? O próprio artigo 20 permite esse tipo de coisa. Então o João poderia pedir somente isso, ou então o João poderia pedir para o juiz declarar que o Pedro é culpado e condenar Pedro a pagar os 10 mil reais. Beleza? Então, tanto faz. O João poderia fazer só o primeiro pedido ou poderia fazer esses dois pedidos. O fato é, a ação meramente declaratória é uma ação que tem interesse processual, sim, mesmo se o direito for violado ou não. Tá beleza? Tranquilidade? Ok. Então, o artigo 17, o artigo 18 e o artigo 19, tranquilo, não tem problema nenhum aqui. Aqui tá sossegado aqui. Tá? É uma informação de fácil compreensão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou responder uma questão que cobrou o artigo 17, que são essas informações que eu falei, mas, na verdade, com a só compreensão do artigo 17, você consegue responder a questão. Olha só o que diz o artigo 17, ó, revisando. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Aí eu pergunto para você, quais são as condições da ação? Interesse processual e legitimidade processual. Ou interesse e legitimidade. Perfeito, tranquilo. Agora vamos responder a questão agora. Ó. Com esse entendimento na cabeça, vamos responder a questão. Ó. O Código de Processo Civil estabelece duas condições para se postular em juízo. O interesse de agir e a legitimidade da parte. Interesse de agir e interesse processual são sinônimos, tá bom? Então, está corretíssimo. Está muito correto o item aqui da questão número 7. Aí eu vou colocar aqui também
interesse processual, eu vou colocar aqui interesse de agir, tá? Que a CESP gosta de cobrar interesse de agir também. Beleza? Tranquilo. E aqui embaixo, ó, legitimidade processual, eu vou colocar legitimidade da parte, que a banca gosta de cobrar legitimidade da parte também. São expressões sinônimas. Então, tranquilidade. Agora eu encerro o bloco. Daqui a pouco eu volto para falar mais informações eficientes e relevantes para a sua prova do dia 3 de outubro da CESP. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, até logo.